Meus amados e amadas de Deus, peçamos perdão ao nosso Deus em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo precioso sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, e vamos elevar o nosso pensamento até o trono de Deus, pedindo misericórdia. Ó Deus, que instruístes os vossos fiéis através do Espírito Santo, vinde em nosso socorro, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, para nos iluminar, nos purificar e fazer com que nós possamos andar nos caminhos de Jesus. Meus amados e amadas, o nosso evangelho hoje, nós vamos lá no livro de Lucas, no seu capítulo 19, dos versículos 45 até o 48. Vejamos que naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias, ele ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado e ouvia Jesus falar. Amados e amadas de Deus, vamos refletir, vamos meditar um pouco hoje no Evangelho. Quando Jesus disse, minha casa será casa de oração, ele reafirmava que o templo teria que ser o local guardado para falar a palavra de Deus. Mas existiam pessoas ali que estavam vendendo, fazendo de lá casas de negócio. É como se estivesse negociando, usando o templo para negociar, usando os cristãos que estavam lá, as pessoas que queriam ouvir Jesus para fazerem negócios. Meus amados e amadas, não combina a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Jamais podemos desprezar o local do templo sagrado. Nós somos filhos amados de Deus. Por sermos filhos amados de Deus, vamos honrar, cumprir com retidão a santa palavra do santo evangelho. Amados e amadas, vejamos que no evangelho de hoje são nomeados os que queriam matar Jesus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo. Quem eram os notáveis do povo naquela época? Eram os anciãos. Eram os anciãos, as pessoas com mais idade, mais experiência. Eram esses que controlavam o templo. Eles é que eram donos do comércio de animais para o sacrifício e do câmbio de moedas. Eram esses que se beneficiavam daquele dito sacro comércio. Meus amados e amadas, nada em benefício próprio, e sim na palavra de Deus, voltados para os princípios que Jesus nos ensinou. Então Jesus logo colocou ordem lá. E por que se fazia aquele comércio no templo? Bom, os animais, bois, ovelhas e aves serviam para os sacrifícios em honra de Deus. Misericórdia, Senhor. E o câmbio era porque o templo tinha uma própria moeda. E quem chegasse com dinheiro do mundo deveria trocá-lo pela moeda do templo para poder fazer outra oferta e comprar os animais para o sacrifício. Assim, na mentalidade deles, desculpe,
As coisas santas não seriam contaminadas com coisas impuras, como dinheiro estrangeiro. Mas lê do engano. A palavra de Deus não se trata de comércio, de qualquer tipo de, vamos dizer assim, de assuntos materiais. Porque vamos lembrar a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, eu esqueci, e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus, nosso Pai, afirmou isso, porque tem que ter essa ganância para usar o templo para comércio, para estarmos atrapalhando a vida dos nossos irmãos em função de benefício próprio? Vamos meditar bem no evangelho de hoje, porque Jesus disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela um antro de ladrões. Por que Jesus disse isso? Quem eram os ladrões e os vendedores? Nós já falamos, não é? O templo de Deus devia ser a casa do povo, e não contrário como estava sendo. Mas há ainda outra razão pela qual Jesus disse que eles tinham transformado o templo num antro de ladrões. Vejamos qual é outra razão. Vamos pensar, meditando. A vocação daquele grande templo da nação judaica era ser casa de oração, casa de encontro com Deus. Pela oração, os filhos se reuniam com o seu pai, recordavam as grandes obras de Deus em seu favor, a começar pela libertação do poder do faraó. Lembram que o faraó fazia absurdos? Da entrada da terra, na terra da promessa, vencendo os reis cananeus. A casa, meus amados, era um testemunho de toda a história da salvação deste povo. Uma casa de oração de memória, de exaltação da glória de Deus fiel. A casa de oração é uma casa de memória da exaltação da glória do nosso Deus fiel. Mas Jesus disse que o transformaram num antro de ladrões. Olha, forte demais. E o que será que esses ladrões estavam roubando? Eles transformaram o relacionamento do povo com Deus numa relação comercial. Como é que nós vamos relacionar com o nosso Deus com o coração voltado para o comércio? Será que existe alguma relação? Isso é de Deus? Não. Jesus combateu o bom combate. Jesus afirmou várias vezes. E o que será que parecia que os fiéis, com suas oferendas e sacrifícios, já estavam comprando a benevolência de Deus, o seu perdão, a sua bênção. Aquele estilo de religião tinha roubado Deus do seu povo. Meus amados e amadas, vamos compreender melhor e vamos pedir ao nosso Deus que nos, através do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos instrua para sabermos distinguir o joio do trigo, o trigo do joio, e vejamos Deus. O nosso relacionamento com Deus estava num balcão de negócios, tirando Deus do seu povo. Misericórdia. Vamos agora, meus amados e amadas, rezar a palavra de Deus, porque Jesus disse: minha casa será casa de oração. Vamos fazer deste momento a casa do nosso Deus, a casa de oração. Rezemos. Senhor Jesus, vamos levar o nosso pensamento até o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, e fazermos uma oração espontânea. Tua ação no templo de Jerusalém, expulsando os vendedores e denunciando os ladrões. Valeu como uma purificação da religião de Israel e de toda a religião,
Temos que tomar cuidado para que a religião não se torne uma fonte de exploração, de enriquecimento e de controle das pessoas por gente poderosa e interesseira. Contigo, aprendemos que a religião que praticamos em nossos templos deve nos ajudar a viver em fraternidade, na comunhão com o Senhor, nosso Deus e Pai. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Meus amados e amadas, vamos agradecer ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e permanecermos firmes na palavra, na santa palavra do nosso Pai. Amém e aleluia. E até o próximo, com o poder do nosso Pai. Recebam o meu abraço.